CFTV, alarme, controle de acesso e rastreamento. No CFTV, é importante que nós inicialmente façamos uma definição do que vem a ser esse subsistema, que nada mais é do que a captura de imagens capturadas pelas câmeras nos diversos pontos onde elas foram instaladas, até uma central de monitoramento dessas imagens. Existe uma série de justificativas que podem ser dadas para a implementação desse subsistema. A primeira delas, e talvez a mais importante, seja o aumento do campo visual do recurso humano aplicado à segurança. Haja vista que um profissional, um vigilante, ele não tem condição, com seus olhos, observar toda uma organização. E nesse momento utilizamos câmeras, onde este profissional irá ficar num local previamente determinado, observando diversos pontos das organizações. Isso aumenta muito a capacidade do sistema de segurança da empresa. Outro ponto importante que justifica a utilização desse subsistema é aumentar a mobilidade do sistema de recursos humanos. Em vez de eu manter os homens fixos em determinados pontos, eu vou fazê-los circular pela organização. E esses pontos fixos serão monitorados por câmeras. Evidentemente que nem todas as situações essa substituição é possível, mas e muitas vezes deve ser feito em virtude de aumentar inclusive a sensação de segurança pelas pessoas que estão na organização. Existem diversas aplicações táticas que podem e que justificam a utilização de câmeras. A primeira delas é o aumento da produtividade. Não é uma aplicação tática especificamente de segurança, mas que deve ser utilizada em qualquer organização, inclusive em organizações que prestam serviço de segurança. Pessoas que se sentem vigiadas, observadas, elas tendem a produzir mais. A segunda aplicação tática seria a investigação. Neste caso, nós podemos utilizar tanto câmeras ocultas, como imagens gravadas de câmeras visuais, perceptíveis por qualquer pessoa, que vão ser utilizadas posteriormente como maneira de provar determinada ação delituosa. Segunda utilização seria no próprio controle de acesso. Na verdade, nesse momento, as câmeras estarão dando suporte ao subsistema de controle de acesso das organizações. A quarta aplicação seria a gravação de imagens de locais monitorados 24 horas com função de dissuasão. E uma última aplicação tática seria na parte preventiva de áreas de grande concentração de pessoas e de veículos, a exemplo de shopping centers, supermercados. Infelizmente, existem alguns erros que acontecem com uma certa frequência na implementação desse subsistema. Erros esses que precisam ser combativos se eu quiser que esse subsistema traga para a organização toda a amplitude do que ele pode fornecer. O primeiro ponto a ser observado e que deve ser combatido é a aplicação de câmeras em locais sozinhas, sem na verdade estar atrelados a outros recursos de segurança. Nós falamos na videoaula de sistema de segurança que segurança é um sistema e por consequência é composto de vários subsistemas, sendo o CFTV um subsistema desse. Não adianta eu implementar só câmeras se eu não tiver pessoas, se eu não tiver normas e procedimentos, se eu não tiver controle de acesso, se eu não tiver alarme. A aplicação de câmeras em áreas externas, na sua totalidade, por exemplo, de uma barreira de perímetro, também deve ser evitado. As câmeras devem ser utilizadas em pontos críticos previamente estabelecidos e diagnosticados no processo de visita técnica. A instalação de câmeras também com características dela que não são condizentes com a realidade do ambiente, em termos de iluminação, em termos de possuir ou não zoom, em termos de serem coloridas ou não, também vai afetar no retorno que esse subsistema dará ao sistema de segurança da empresa. Alguns componentes são básicos de qualquer subsistema de CFTV, a exemplo de câmera, monitor, iluminação, meio de comunicação, gravação, alimentação, gerenciadores e outros equipamentos sobressalentes. A iluminação é uma das partes importantes do subsistema de CFTV. Por quê? Porque a luz ela vai ser indispensável para sensibilizar o sensor CCD da câmera. Sensor esse que vai transformar imagem em sinal elétrico, sinal esse que vai ser transmitido aos gerenciadores e aos monitores.
Logo, a qualidade da imagem vai estar muito ligada à quantidade de luz que vai penetrar no conjunto lente e câmera. A quantidade de iluminação disponível na cena ela é medida em lux, que na verdade são lumens por metro quadrado, e equivale à luz de uma vela em 1 metro quadrado. A depender da aplicação e da iluminação da cena, que vai ser captada pelo subsistema CFTV, é necessário que eu tenha um subsistema de iluminação extremamente bem pensado. Ou então, eu vou ter que utilizar recursos de infravermelho para que as câmeras possam perceber na ausência de iluminação. O segundo componente desse subsistema, que é importante, que nós chamamos inclusive bem atenção, são as câmeras. É um equipamento que é destinado a converter os sinais de luz em sinais elétricos, sinais esses que vão ser transmitidos pelos meios de comunicação. Todas as câmeras possuem elementos sensores que vão ser atingidos pela luz, que são sensores CCD. Esses sensores vão ser responsáveis pela qualidade da imagem. Essa imagem capturada, ela vai ser então processada e transmitida através do sistema de controle para os multiplexadores ou DVR. Existem diversos tipos de câmera no mercado e eu vou ter que utilizar a câmera condizente com a realidade da empresa, com a necessidade do sistema de segurança da empresa, com a necessidade de criticidade do local. Sensor de imagem CCD é um dispositivo responsável pela conversão de imagens visuais em sinais elétricos. A quase totalidade das câmeras utilizam sensor CCD de 1/3 de polegada. Resolução é a característica que vai definir a qualidade da imagem da câmera. Quanto maior o número de linhas, melhor a qualidade de imagem que vai ser gerada. Normalmente, as câmeras coloridas, elas possuem uma quantidade de 250 a 500 linhas, enquanto que as câmeras preto e branco, uma variação de 300 a 500 linhas. Lux da câmera nada mais é do que o nível de iluminação mínimo para que a imagem seja aceitável. Isso vai variar a depender se a câmera é preta e branca ou colorida. Nas câmeras preto e branco, é necessário que exista um intervalo entre 0,01 a 0,5 lux, enquanto que nas câmeras coloridas esse intervalo muda para 0,7 a 3 lux. Essa medida é determinada em relação à abertura da lente, chamado de número F. Compensação de luz de fundo. Esse é um assunto extremamente importante, porque objetos que estão ser percebidos pela câmera, que tenham muita luz no seu fundo, vão ficar escurecidos. E dessa forma eu não vou perceber os detalhes desse objeto. Em virtude disso, as câmeras possuem esse recurso, que pode ser analógico e digital, evidentemente que o digital com a qualidade superior ao analógico. A íris. Podemos dividir a íris em 3 categorias: íris fixa, íris manual e auto-íris. A íris fixa é um recurso que é utilizado para locais em que não tem a variação de luminosidade. Em virtude de como a íris é fixa, eu não tenho como variar essa percepção. Na lente com íris manual, eu posso utilizar esse recurso em ambientes com uma certa variação de luminosidade, porque por ser um processo manual, eu não tenho como trabalhar isso com grande variação. Já as lentes auto-íris, que funcionam como se fosse o nosso corpo humano, eu posso utilizar em locais com grande variação de luminosidade, inclusive como locais abertos. Motores. Existem situações em que as câmeras fixas não resolvem o meu problema. Eu preciso dar movimento a essas câmeras. E esse movimento que nos fornece são os motores. Se a movimentação fornecida à câmera for só no nível horizontal, é denominado de pan. Se essas câmeras passarem a possuir a movimentação horizontal e vertical, receberão o nome de pan tilt. Outro ponto importante dos componentes do subsistema CFTV é a caixa de proteção, o suporte e a fonte. Nenhuma câmera é aplicada diretamente em uma parede e um teto. Ela normalmente é afixada em um suporte e na grande maioria das vezes, na verdade, primeiro ela vai ser fixada em uma caixa de proteção, que como o próprio nome diz, tem a finalidade de protegê-la, e esta caixa, por sua vez, será fixada nesse suporte, esse suporte em uma parede, um teto, onde quer que seja. No mercado nós temos diversos tipos de caixa de proteção, modelos muito simples a modelos extremamente sofisticados, blindados, com aquecimento, com ventilação, com limpadores de vidro, jato d'água, tudo vai depender da necessidade do local, da capacidade de investimento, inclusive da empresa. Existem caixas especiais, na verdade denominadas domes, que nada mais que são caixas acrílicas, que podem ser fumê
ou esbranquiçada e que tem a finalidade básica